Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre a edição de número 10 de Turma da Mônica Jovem, intitulada de Jovens e Erros. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Eu tenho que dar alguns avisos aqui para vocês. Eu demorei para fazer a resenha dessa edição aqui no canal, inclusive a edição de número 11, que é a seguinte desta, já está chegando nas bancas e eu ainda não adquiri a minha, então provavelmente a resenha da edição número 11 também vai atrasar um pouco. Eu peço desculpas aí para vocês, mas de qualquer forma vai ter resenha de todas as edições desse arco aqui no canal em algum momento. Para quem acompanha as resenhas da terceira série da revista aqui no canal, sabe mais ou menos da estrutura que eu utilizo para esses vídeos. No entanto, com esse as coisas serão um pouco diferentes. Eu inicio o vídeo sempre falando da segunda e terceira história que compõem a edição, que são esses one-shots de histórias curtas de 30 páginas cada uma, e normalmente eu falo dessas histórias sem nenhum tipo de spoiler. Mas para comentar sobre a segunda história dessa edição, que é a história Chuva, eu precisarei falar de alguns spoilers que ocorrem nela. Sabendo disso, quem ainda não leu essa edição, quem ainda não leu essas histórias, assista o vídeo por sua conta em risco. Bom, iniciando então com a história Chuva, que tem roteiro aí de Felipe Marcantônio e desenhos de Roberta Pares. E antes de mais nada, vale ressaltar que essa história tem uma certa ligação com a terceira história da edição de número 8, intitulada de Florescer do Coração, que conta inclusive com a mesma equipe criativa, e ambas giram em torno do mesmo tema, que tem a proposta de desenvolver o relacionamento de mãe e filha entre Viviane e Ramona. Bom, a história se inicia com Viviane procurando por sua filha, que já deveria ter chegado do colégio. Ao entrar no quarto de Ramona, ela encontra um bilhete indicando que ela havia ido para o Jardim Botânico junto de seu pai. Viviane fica enciumada, pois não consegue lidar com o fato de sua filha não estar mais tanto ao lado dela, e logo após isso começamos a acompanhar Ramona conversando com seu pai dentro do Jardim Botânico. Eles estão terminando de fazer os mosaicos da passarela que será exposta ao público em breve. A Cássio acaba propondo que sua filha faça um mosaico também. Ela acaba gostando da ideia e logo começa a pensar no que pode fazer. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ela começa a escutar alguém pedindo desesperadamente por socorro. E ao chegar no local, ela avista um garotinho que está sendo atacado aí por um sabiá. E rapidamente a Ramona consegue o tirar dali. Após o ocorrido, ambos acabam se apresentando um para o outro e ficamos sabendo que o nome do garoto é Miguel. Ramona pergunta onde está a mãe dele e irritado ele acaba respondendo que não quer encontrá-la pelo fato dela sempre decidir o que ele deve ou não fazer, ou seja, ele se sente aí um tanto controlado pela sua mãe. Ramona acaba se identificando com ele, até porque Viviane é extremamente controladora com a filha, obrigando-a a fazer coisas que ela não gosta, como mexer com magia. E ao conversar um pouco mais sobre o assunto, Miguel se dá conta de que fugiu por não querer ver a sua mãe chateada aí, caso ele falasse sobre essa frustração que ele tem com ela. Pouco depois eles acabam encontrando a mãe do garoto, eles acabam ali se reconciliando, e a Ramona decide voltar para a área dos mosaicos com o objetivo de iniciar o seu. No entanto, após esse acontecimento envolvendo Miguel e sua mãe, Ramona decide fazer um mosaico de alguém que, apesar das divergências, ela gosta. Enquanto isso, a Viviane vai até o Jardim Botânico conversar com a Cássio, e lá ela o acusa de não se importar com a Ramona, pelo fato dele ter sido um pai distante por conta das suas viagens de trabalho. Ela não acha justo o fato da filha estar dando tanta atenção e confiança a ele, mesmo após isso. Ele rebate dizendo que ela quem parece estar ainda mais distante da filha, não fisicamente, mas sim emocionalmente, porque enquanto a Viviane tentava a todo custo criar a sua filha como um espelho de si mesma, ela esqueceu de se atentar às coisas que a Ramona realmente gosta, como a botânica. No entanto, a conversa entre os dois acaba sendo interrompida com a chegada da Ramona, e ela logo chama os dois para ver o mosaico que ela montou. E ao ver que a filha havia feito o mosaico com seu rosto, Viviane elogia as flores usadas por ela e vai embora, justificando que ia chover, mesmo com o céu ali estando limpo. E a Ramona acaba entendendo o que a sua mãe queria dizer, isso porque ela estava sentindo a mesma coisa que a fazia chorar de emoção. Sendo assim, a chuva é utilizada como uma metáfora para o choro. Bom, fazendo aqui algumas considerações para vocês. Em meu ponto de vista, o diálogo entre os pais da Ramona é o ponto alto dessa história. A conversa entre os dois é muito sincera e ao mesmo tempo bem reflexiva. E observamos o como Viviane não se dá conta aí
da sua ausência emocional com a filha, ao mesmo tempo em que ela se sente sobrecarregada de ter cuidado da sua filha sem tanto apoio do pai. Esse arco de pequenas histórias interligadas, além de estar desenvolvendo a relação de mãe e filha, ele apresenta um lado mais humanizado da bruxa que sempre vimos como vilã, possessiva e controladora, principalmente aí com a sua filha. E isso não deixa de ser verdade, mas ela tem um lado bom, que se preocupa genuinamente com a Ramona. E é essa faceta da personagem que estamos começando a conhecer melhor. Bom, concluindo aqui para vocês, para mim, essa foi uma das melhores histórias curtas que tivemos até o momento na terceira série da revista, e eu espero aí que deem continuidade ao desenvolvimento dessas personagens com tamanho potencial. Bom, dito tudo isso, vamos agora comentar sobre a história que fecha a edição, mas não fecha esse vídeo, O Paradoxo dos Gêmeos, que conta aí com o roteiro do Daniel Mausen e desenhos do Jairo Alves. No início da história, acompanhamos a turma em mais uma aula aí do professor Rubens, e ele solicita um trabalho aos alunos que consiste em abordar um tema que faça parte das ciências naturais, física, química e biologia. É dito que o trabalho será em dupla, logo a Milena pede para a Marina fazer dupla com ela. No entanto, o professor diz que ele mesmo escolherá as duplas, e imediatamente a Milena começa a torcer para que Cascão não seja sua dupla, isso porque, segundo ela, ele não se empenha nos trabalhos. Mas para o azar aí de Milena, o Cascão acaba sendo escolhido para ser a sua dupla, e ao contrário de sua amiga, Cascão fica extremamente contente com isso. Isso porque ele sabe que a Milena é super empenhada, e com ela ele já tem meio que o seu 10 garantido. O professor dá um prazo curto aí para eles realizarem o trabalho. Todos têm basicamente um final de semana para organizar a apresentação, e na hora de ir embora, Milena já se vê desanimada e planeja fazer o trabalho sozinha, já que ela sabe que não vai poder contar aí com a ajuda do seu amigo. No entanto, Cascão aparece disposto a ajudá-la, e isso faz com que eles marquem de no dia seguinte realizar as pesquisas do trabalho na casa dela. E daí em diante vamos acompanhar o desdobramento do trabalho dessa dupla, um tanto inesperada. Bom, dando algumas considerações em relação à história, eu gostei muito do assunto abordado aqui. É uma história que demonstra as diferenças através de um trabalho em equipe, ou como eles acabam lidando com tudo isso. Foi algo muito natural, nada forçado, mostrando que no percurso houve diversas desavenças entre os dois, mas a mensagem deixada no final é muito positiva, mostrando aí que eles encontraram uma solução para tudo isto. Ou seja, foi um assunto tratado de maneira leve. Para além disso, gostei muito do tom bem-humorado que a história tem. Ela segue uma certa fórmula de histórias curtas protagonizadas pelo Cascão que tivemos aí nessa terceira série, que se eu não me engano também foram roteirizadas pelo Daniel Mausen, como em No Passinho do Cascão e Passe para a Vitória, e confesso que destas, essa foi a minha favorita. Bom, mas agora vamos comentar sobre a quarta parte da saga Uma Luz que se Apaga, que dessa vez veio com o título de Jovens e Erros. Bom, a equipe criativa continua a mesma, o roteiro é do Marcelo Cassaro e os desenhos são do Lino Paes. Mas antes da gente falar da quarta parte dessa saga, eu tenho que recapitular para vocês o que aconteceu no final da edição anterior. Bom, na edição anterior, enquanto Antenor, pai de Cascão, estava à procura de seu filho, que havia saído de casa escondido, no meio do caminho ele acabou se esbarrando com seu duplo. E como sabemos, todos que encontram com seu duplo morrem. Ou quase todos, pois esse não será bem o caso do Antenor, pelo menos é o que parece. Com isso ele acabou tendo um colapso e no momento se encontra aí internado em estado grave. Então agora vamos poder comentar aí o que está acontecendo de fato nessa quarta parte da edição. A história se inicia com Antenor no que parece ser uma outra dimensão, e ao relembrar dos acontecimentos que o levaram até ali, ele chega a cogitar que está morto. No entanto, ele acaba se deparando com uma porta que ainda está fechada, ou seja, ele ainda não está no além e tem sim chances de sobreviver. Enquanto isso, Cascão e sua mãe se encontram na sala de hospital em que ele está internado, e o doutor diz que ele vem dizendo coisas sem sentido no momento de semiconsciência. Em um certo momento, ele murmura algo que tem ligação com o duplo, e no mesmo instante, Cascão se dá conta do que ele está falando e percebe que o seu pai não está falando coisas sem sentido, mas sim coisas relacionadas à ceifeira. Mais tarde, o Cascão acaba se reunindo com seus amigos para investigar o que pode estar acontecendo, e mais uma vez eles decidem se separar para falar com as pessoas da turma que entendem de coisas místicas e que podem ajudá-los a saber mais sobre a ceifeira.
A Milena vai buscar ajuda com Sarah, que já teve contato com almas desencarnadas, enquanto Cebola vai de encontro com Nimbus, que entende aí de assuntos relacionados ao ilusionismo. Enquanto isso, Cascão vai até a tenda da Madame Querosodete, e nessa leitura que ela teve das cartas, todas tinham relação com a ceifeira. Já a Mônica estava à procura de alguém para ajudá-la. Ela até cogita pedir ajuda para o Ângelo, mas não era tão fácil assim de entrar em contato com ele, e no caminho ela acaba se deparando com Irene. A Mônica toma coragem e decide tentar uma reconciliação com a garota, já que ela havia meio que discutido com ela alguns dias antes. As duas acabam tendo uma conversa amigável, onde cada uma entende o lado da outra e acabam pedindo desculpas, e tudo parecia ter terminado bem. Entretanto, a Mônica se depara com o duplo da Irene e decide ir até lá. Ao chegar até ela, a Mônica não pensa duas vezes e bate de frente com a suposta falsa Irene, perguntando o que ela está tramando e o que fez com o pai do Cascão. Mas, para o azar de Mônica, essa era a Irene verdadeira. Ela fica confusa e assustada ao ouvir tudo isso de Mônica, deixando a relação entre as duas ainda mais instável. Já Magali decide partir em uma investigação solo e vai em busca de Ramona, já que foi com a Ramona, que esses eventos estranhos começaram a ocorrer, quando ela tirou a carta envolvendo a ceifeira. Fora isso, também ela quer se explicar com a Ramona, até porque ela ficou ainda mais isolada depois desse acontecimento envolvendo as cartas de tarô e ela procura pela garota dentro do Jardim Botânico, que é o local onde ela mais fica. E claro, Ramona estava lá. Elas acabam tendo um diálogo amigável e tudo mais, só que uma coisa nesse diálogo entre as duas me chamou a atenção. Em um certo momento, a Magali acaba vendo uma árvore, e esta árvore está meio que manchada. A Ramona explica que ela acabou sendo atingida por um raio. E lembrando da capa da edição número 11, que é a edição seguinte a esta, a gente tem uma árvore e um raio no fundo da capa. E na época que a capa foi divulgada, no Twitter oficial de Turma da Mônica Jovem, eles haviam tweetado que a resposta para algo estava dentro daquela capa. Bom, e na capa a gente tem uma árvore e um raio. E todos esses símbolos, a árvore, o raio, a mancha, cercam aí esse diálogo entre Ramona e Magali, o que me leva a crer que a Ramona possivelmente pode ser a personagem que será a vítima da ceifeira, e que acabará sendo levada pela morte. Lembrando que isso é uma teoria minha, eu ainda não li a edição de número 11, mas essa árvore, esse diálogo entre as duas me chamou a atenção. Enquanto isso, Cebola se encontra aí no auditório do Colégio do Limoeiro, e lá o Cascão está junto também. Acontece que aquele não era o Cascão verdadeiro, e sim a ceifeira que estava se disfarçando aí dele. E em pouco tempo Cebola acaba matando essa charada e desmascara a ceifeira. E logo ele chama a turma ali para ajudá-lo. Então a Mônica, o Cascão verdadeiro, a Milena e a Magali estavam escondidos naquele local. E eles começam ali a ter um diálogo com a ceifeira, com o objetivo aí de obter respostas por parte dela. E nesse pouco tempo eles descobrem que a ceifeira pode se multiplicar e pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ela acaba sendo ali um presságio de morte, mas ela não pode evitar a morte daqueles que ela acaba dando ali o seu presságio. Não está nas mãos delas decidir quem vai ou não morrer, e sim nas mãos de alguém superior a ela. Eu acredito que seja a morte em si. O Cascão pergunta a ela se seu pai de fato vai morrer ou não, e ela diz a ele que seu pai está seguro, ele não atravessou a porta e que sim, ele voltará para o Cascão. Mas ela deixa bem claro que uma pessoa da turma, uma pessoa que eles conhecem, vai morrer sim. E é desta forma que ela se despede da turma, e é desta forma também que se encerra esta quarta parte deste arco. Ao ler Fala Maurício, presente aqui no final da edição, um mini texto que a gente tem, fica claro que esse é um arco que desenvolve os medos da turma, como pais superprotetores, rejeição, errar com pessoas que gosta e, claro, o medo da morte. Por falar em morte, com as informações divulgadas até o momento, tudo indica que na próxima edição saberemos quem será o personagem que vai morrer. Parece que será alguém que não esperamos. Inclusive nas próprias redes sociais da revista pediram para não divulgar as informações do personagem que vai falecer, Quem ler a edição não pode dar spoilers. E como eu disse anteriormente nesse vídeo, eu tenho a teoria de que essa personagem será a Ramona, mas não passa de uma teoria. No mais, eu estou gostando muito do rumo que a história está tomando, com certeza é uma das histórias mais empolgantes da revista nos últimos anos. E agora que estamos caminhando para sua reta final,
espero que as coisas comecem a ficar mais agitadas, até porque o desenvolvimento para o ato final foi muito bom e já temos ciência de quem é a ceifeira e o que ela pretende. Agora só nos resta saber o como tudo acontecerá na prática. E é isso, pessoal. Essas são as minhas impressões, essa é a minha análise da edição de número 10 de Turma da Mônica Jovem. Vou tentar não demorar tanto para fazer a resenha de número 11, que é a penúltima parte dessa história, até porque eu estou bem empolgado para ler a edição, não vejo a hora de adquirir a minha, porque realmente a próxima parte tem tudo para ser uma das melhores histórias aí dos últimos 3 anos da revista, pelo menos. Agora é a vez de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse arco, estão gostando dessas histórias, concordam ou não com a minha opinião. Qualquer dúvida, observação ou correção, fiquem à vontade para realizar. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!